Meus queridos irmãos, amigos, que a paz de Cristo Jesus seja convosco. Estamos aqui para realizarmos a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos, nesta quinta-feira. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Saiba que é uma alegria e uma honra saber que você está aí nos acompanhando e também sendo edificado através das nossas leituras diárias. Queridos, a leitura de hoje ela é uma leitura bastante direta porque ela é uma reafirmação daquilo que já estamos tratando esta semana. Portanto, eu gostaria que você acompanhasse até o final este vídeo para compreender aquilo que aqui iremos falar. Pois bem, amados, a nossa leitura de hoje, ela nos está proposta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, e o versículo de número 14, que nos dirá assim: Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Queridos, como sabemos, todas as nossas leituras diárias elas estão subordinadas a um tema este que é proposto pelo pastor Elianai Cabral na edição da revista da Escola Bíblica Dominical, e o tema que está apontando para a nossa leitura de hoje, ele dirá assim: Deus o escolhe de antemão para fazer a sua vontade. Amados irmãos, quando observamos o texto que aqui mencionamos, nós podemos ver em seu contexto que Paulo, ele está apresentando a sua defesa diante dos judeus. E quando Paulo está apresentando a sua defesa diante dos judeus, por qual causa e qual motivo que ele passou a ser um cristão, ele mencionará a história do seu encontro com Cristo, da sua conversão, como nós já temos falado. E também observando Paulo, ele irá testificar de quando Ananias foi orar por ele, impondo-lhe as mãos, e ele recebeu vista novamente, e como vimos no vídeo de ontem, também recebeu o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Ora, ao observarmos o texto de hoje, nós vemos que Paulo ele vai retratar isso, e quando ele está retratando este acontecimento, ele vai dizer que o próprio Ananias, na direção do Espírito Santo, vai olhar para ele e dizer: Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. O que Ananias estava dizendo era que o chamado de Paulo, ele vinha diretamente e exclusivamente do Senhor. Se nós formos observar nesta lição de número 4, que iremos estudar nas escolas dominicais das Assembleias de Deus, nós veremos que ela traz uma verdade prática. E a verdade prática nesta lição 4 dirá que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. O Senhor, ele entregou o seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Mas o Senhor não comissionou anjos para pregar o Evangelho. O Senhor comissionou pessoas, o Senhor chamou pessoas, o Senhor edificou a sua igreja. A igreja, ela é uma instituição divina que é organizada dentro de uma naturalidade humana. Nós vemos que Deus organizou, Deus estabeleceu a sua igreja diretamente através de pessoas, através de seres humanos. Isso é fato e nós compreendemos isso quando o apóstolo Paulo, ele mesmo ensina que a igreja é um corpo de Cristo. E cada membro individual deste corpo é um cristão, ou cada cristão é um membro. Então a igreja é a união de membros, é o corpo de Cristo na terra. Observando isso, nós compreendemos que Deus, para cumprir os seus propósitos divinos acerca do seu reino, costumeiramente usará pessoas, usará seres humanos. E quando nós olhamos para o chamado de Paulo, nós vemos que Deus o escolheu de antemão, como diz o tema da leitura de hoje, para fazer a sua vontade. Tem uma frase que eu cito ela, e certa feita o Senhor me fez compreender o sentido dela, me dando, na verdade, o próprio Senhor me iluminou a mente acerca desta colocação que aqui irei fazer agora.
E esta colocação diz assim que pessoas comuns, totalmente entregues ao Senhor, tornam-se pessoas extraordinárias. Nós podemos ver que aqueles que Deus chama, aqueles que Deus escolhe, que se entregam à vontade do Senhor, que ajustam a sua vontade com o propósito de Deus, eles não são mais pessoas comuns, não são mais pessoas naturais, mas são pessoas que influenciam no poder do Espírito, e não apenas isso, mas são pessoas que se tornam extraordinárias, seja para o contexto onde vivem ou de uma certa forma de uma influência muito maior. Assim nós observamos na leitura de hoje a reafirmação daquilo que nós já estamos mencionando esta semana, que Deus escolheu Paulo de antemão para fazer a sua vontade. E é interessante ressaltar aqui, antes de encerrarmos este vídeo, que Saulo ou Paulo só pôde fazer a vontade de Deus quando ele abdicou da sua própria vontade, ou quando ele da sua vontade ajustou ela à vontade divina. Que possamos ter essa compreensão, por mais que Deus nos escolhe, por mais que Deus nos chama, se não vivermos conforme a sua vontade, os seus propósitos não se realizarão. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Esta foi a leitura diária desta quinta-feira. Que a paz de Cristo Jesus seja convosco. E um abraço a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.